Igreja Presbiteriana em São Mateus, Avenida José Rodrigues Santarém, número 802, Parque Colonial. Fique atento à nossa programação. Às terças-feiras, 9h30, Manhã com Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, Estudo Bíblico. Às sextas-feiras, às 20 horas, Reunião de Oração. Aos domingos, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, Culto de Louvor. Sejam todos muito bem-vindos.
nosso Senhor, Ele é o nosso general. Nós somos o exército de Cristo Jesus, e Ele é o nosso general. E por Ele nós estamos marchando, nós estamos guerreando esse mundo aí fora que tenta nos engolir. Mas Ele fala que nosso exército poderoso porque o nosso general, quem está à frente, é Jesus Cristo. Então vamos cantar, vamos louvar nosso Deus com muita alegria e com muito amor e coração.
Ei, tá tudo bem com você? É triste essa distância, separados fisicamente por causa do isolamento social imposto pela Covid-19. Mas se Deus quiser, em breve estaremos pessoalmente para compartilharmos a palavra do nosso bondoso Deus. Mas enquanto isso não acontece, fiquemos assim. Eu aqui, você aí, Jesus entre nós. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra, agora lida. Isso nós pedimos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nos versículos 1 e 2, nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é realmente uma carta desafiadora. O apóstolo Paulo a escreveu lá da cidade de Corinto, durante os 3 meses em que residiu naquela região, enquanto ele sediou o seu trabalho ali em Corinto, e ele o faz segundo as datas sugeridas, a mais eminente entre os anos 55 a 57, depois do nascimento do Senhor Jesus. E podemos inferir de que, de fato, esta carta tenha sido escrita lá de Corinto, na Macedônia, em função de pessoas que ele cita na própria carta, as deduções internas que podemos tirar. E ele, ao escrever, lembrou do nome de Febe, membro da igreja em Cencreia, Porto de Corinto. Lembrou-se de Gaio, o seu anfitrião, e de Erasto, o tesoureiro da cidade. O tema geral ou central da carta de Paulo aos Romanos é a justiça de Deus imputada no homem. Ou seja, Deus creditou a favor dos seus amados os méritos conquistados por Jesus na cruz do Calvário. A natureza da carta é altamente doutrinária a respeito da soberania de Deus, a respeito do evangelho transformador, e Deus, então, nela, cultuado por adoradores de vidas transformadas pelo evangelho, pessoas que tiveram as suas vidas
completamente mudadas pelo Evangelho. E o contexto em que o texto está inserido é na parte em que o apóstolo fala a respeito do último desígnio de Deus, misericórdia para com todos, e dentro desta instrução, nos versículos 30 a 32, o apóstolo escreve assim: porque, assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A partir daí, o apóstolo Paulo faz um registro de uma parte que nós chamamos de rapsódia, ou seja, a citação de um poema, de um hino, ou parte dessas peças literárias, como uma maneira de glorificar o nome de Deus. É por isso que, ao introduzir no capítulo 12, ele o começa com estas palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E daqui então, a partir desses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2, nós vamos tirar o tema evidências de uma vida cristã sadia. Eis a primeira: o culto que apresentamos a Deus. Tem tanta gente reunida por aí afora, fazendo um barulho danado, fazendo uma sessão de entretenimento, longe de qualquer regimento litúrgico, e dizem que estão prestando culto a Deus. Será que é verdade? O verdadeiro culto a Deus é aquele apresentado, aquele que sai dos lábios de um adorador como evidência de uma vida cristã sadia. O apóstolo Paulo então roga, ou seja, ele insta, ele exige com veemência que os crentes lá de Roma não façam isso de maneira alguma. Não desvirtuem o culto, antes, porém, que seja o culto completamente centrado na pessoa de Deus. Ou seja, um culto teocêntrico, um culto cristocêntrico, que é diferente do culto antropocêntrico desenvolvido por aí afora. Então, Paulo, ele exige com veemência pelas misericórdias de Deus. A palavra misericórdia, aqui no português, ela vem do latim, em sua formação, da seguinte maneira: juntadas as palavras miseratio, que é derivada de miserere, que significa compaixão, e cordes, derivado de cor, com significado de coração. Isto quer dizer que Deus, ao exercer sobre nós a misericórdia, ele colocou o seu santo coração no meio da nossa miséria. Misericórdia é aquilo que merecemos e que Deus não nos dá. A misericórdia é normalmente entendida como amor pelos pobres, pelos
necessitados. E há um paralelo nisso. Enquanto entendemos que misericórdia é o amor pelos pobres, pelos necessitados, a misericórdia do Senhor para conosco é o sustento para os que não conseguem sustentar-se neste mundo de pecados. O que seríamos se Deus não houvesse derramado sobre nós a sua misericórdia? Não poderíamos entender a doutrina da graça, que nos leva a uma vida motivada pela gratidão. Se de um lado, misericórdia é Deus não nos deu o que merecíamos, por outro, graça é Deus nos deu o que não merecíamos. Ou melhor, se por um lado, Deus não nos deu o que merecíamos, por outro lado, a graça é aquilo que Deus nos deu, não sendo nós merecedores. Ou seja, um favor imerecido. E Paulo, então, insta que os crentes devem apresentar o seu culto a Deus baseado na misericórdia do Senhor. E por isso, então, ele instrui que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A igreja é formada por judeus e gentios. E juntando essa massa humana, ou essas massas humanas diferentes, então, na junção de judeus e gentio, ou gentios, a formação de um único corpo, o povo de Deus. A favor de que fizera em Cristo Jesus o grande sacrifício para a redenção. E esse povo formado por gentios e por judeus é o povo amado do Senhor. É o povo a quem ele deu a salvação mediante a cruz de Jesus. E agora, apresentando a Deus o culto através do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, há aqui uma atitude de gratidão por aquele que nos libertou do império do pecado. Corpo vivo, ou corpo por sacrifício vivo, essa expressão traz uma conotação em relação ao judaísmo. No judaísmo, os adoradores apresentavam sacrifícios, ou seja, apresentavam sangue de animais que eram mortos. É por isso que Paulo agora exige que nós apresentemos a Deus sacrifício vivo, ou seja, as nossas próprias vidas, porque isso é agradável a Deus. O apóstolo Paulo então diz: isso é o vosso culto racional. Nós somos presbiterianos e por herança europeia somos bastante frios, e quando nós lemos culto racional, a gente chega às vezes a pensar que devemos apresentar a Deus um culto despojado de emoções. Mas não é essa a verdade. Se Deus habita em nossos corações, se no nosso interior existe um espaço tão apropriado para a habitação de Deus, que só Ele preenche, como agora nós vamos apresentar a Deus o culto despojado de emoções?
Então, quando Paulo fala a respeito do culto racional, ele está falando a respeito do tipo de adoração que criaturas redimidas oferecem apropriadamente. O homem é o único ser racional, dotado de razão. Portanto, se ele é criado por Deus para que o louve, o glorifique e o goze para sempre, então é exatamente dentro das nossas razões que nós vamos apresentar a Deus o culto vivo. Um culto completamente controlado pela razão, mas também cheio de emoções nos nossos corações, correspondendo ao grandioso amor de Deus para com as nossas vidas. A segunda evidência de uma vida transformada é a nossa postura diante do mundo. E não vos conformeis com este século. Quando nós encontramos aqui no texto a palavra conformar, isto não significa uma atitude com relação à aceitação pacífica das coisas deste mundo. Não é aceitação pacífica. O que o texto coloca diante de nós é que nós não devemos aceitar a forma de vida deste mundo. Conformar com este século é assimilar a forma de vida indecente, a forma de vida ímpia em que os homens hoje em dia vivem. A não conformação com este século é a atitude mental do crente que deve ser determinada, remodelada pelo conhecimento do Evangelho. Mediante o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus é impregnada nos nossos corações e passamos a ter vida espiritual, a ter vida transformada, e por isso nós não devemos ficar presos aos prazeres dessa vida terrena, vivendo como vive esse mundo mau e terrível. Muito mais do que isso, nós devemos pensar nos interesses da vida do porvir. Nós não devemos nos envolver com os modismos deste mundo, sendo que muitos deles são completamente opostos ao Evangelho. Em terceiro lugar, ou a terceira evidência de uma vida cristã é a renovação da nossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente pela renovação santificadora é que o crente pode tornar-se sensível para provar, para discernir o comportamento que está em conformidade com a vontade de Deus em cada situação. Renovar significa tornar novo. É uma palavra formada pelo prefixo re, que é repetir, fazer de novo. Então, nós somos transformados a partir da habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Olha, se nós somos criados de novo, se somos feitos de novo em Cristo Jesus, não há lugar para o mundo nas nossas vidas. Não há lugar para a mentalidade retrógrada do ímpio. Nós temos que ter uma mente transformada, ou seja, um coração transformado, lavado pelo ato regenerador do Espírito Santo. E aquele que assim é levado pelo Espírito do Senhor e compreende o poder do Evangelho. O Espírito Santo exerce na vida do crente transformado com uma renovação de mente. Um desejo muito grande de glorificar a Deus, de servi-lo, de entregar-se completamente à sua grandiosa e sublime obra. O poder do Espírito Santo nas nossas vidas realmente é maravilhoso, porque ele penetra no fundo dos nossos corações, ele nos mostra os nossos erros, nos mostra a maneira pela qual podemos corrigir os nossos erros. Assim, podemos então, através desta breve exposição, chegar a conclusões plausíveis, verificando que, havendo, então, uma evidência ou uma vida cristã sadia nas nossas vidas, esta evidência ela é caracterizada pelo culto que nós apresentamos a Deus. Um coração transformado só pode apresentar a Deus o culto que ele requer de nós. Não somente é evidência de uma vida cristã, o culto, a vida cristã sadia, o culto que apresentamos a Deus, mas também a nossa postura diante do mundo, a nossa maneira de nos impormos diante do mundo e a renovação da nossa mente, ou seja, a renovação dos nossos corações. Assim, nós vivemos em um mundo movido pelos modismos, mas eles, ou seja, os modismos, não podem nos interessar. Temos que ter nos nossos corações um objetivo claro, definido, de que precisamos estar dispostos para o serviço de Deus. E mesmo vivendo em face a esse mundo, aprendendo a deixar de lado os modismos, as coisas perniciosas e vivendo uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Sem dúvida alguma, a transformação que Cristo faz. E assim, nós passamos a apresentar a Deus o culto que agrada a Ele, nós passamos a ser influência para a nossa sociedade e passamos a fazer a diferença. Tem que haver diferença nas nossas vidas. O crente com seu coração transformado, ele tem um modo de viver
diferente do mundo. E a pergunta é: qual a diferença que nós estamos exercendo diante do mundo no qual nós vivemos? Qual a influência que nós temos sido diante dessa forma perversa de vivência do ímpio no século 21? Tanta coisa que não agrada a Deus, tantos comportamentos contrários ao Evangelho. E se nós somos luz para o mundo, nós temos que mostrar os caminhos por onde aqueles que ainda não foram transformados pela cruz de Jesus possam então passar. Nós somos sal. E o sal tem como propósito de salgar, de temperar. Você já pensou nisso? Que tempero você tem sido para o seu mundo? Se não, a hora é agora. A hora de pensar. Assumirmos uma responsabilidade mais intensa a partir de agora. Assumir um estilo de vida orientado pelo Espírito Santo, para que possamos levar à nossa sociedade o impacto que o Evangelho causa. Vamos pensar nisso? Vamos prestar mais atenção no texto que acabamos de analisar? Vamos viver mais na dependência do Espírito Santo para que sejamos instrumentos ainda mais dóceis nas mãos do Senhor. A minha oração é para que os nossos corações sejam despertados, que sejamos crentes, atuantes, como jamais fomos. Pense assim comigo. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida e que Ele o abençoe. Pai Celeste, graças nós te damos, porque o Senhor nos usou neste momento para a propagação da Tua Palavra. E queremos pedir que o Espírito Santo intercale nos nossos corações o que aqui aprendemos, para que sejamos transformados dia a dia pela Tua Palavra. Assim nós pedimos e agradecemos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta-feira teremos um estudo bíblico preparado para a nossa ministração diante das famílias de vocês. Oremos para que o Senhor nos abençoe e que a nossa igreja continue crescendo espiritualmente, mesmo fragmentada nas famílias. Outro dia eu disse que Satanás e seus anjos decaídos estão rindo porque as igrejas pararam de prestar a Deus o culto público. Mas ele vai rir mesmo de verdade se nós deixarmos de fazer isto em casa. Então, cada chefe de família assuma a responsabilidade e conduza o seu lar em culto ao Senhor. Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso meigo Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Um abraço para todos.